Salve rapaziada do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vocês vão entender um pouco sobre a diferença entre exercício livre, exercício com cabo e exercício em máquina. Será que algum é melhor que outro? Será que tem alguma diferença? Qual é melhor, qual é pior? Qual é indicado para você? Quando utilizar cada um deles? No vídeo de hoje você vai aprender tudo isso. Então já deixa o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, que toda semana tem conteúdo novo aqui. E eu tenho certeza que vai ser muito útil para você todo esse conteúdo que eu posto aqui. E no primeiro link aqui da descrição eu deixei o meu Instagram. Lá eu posto conteúdo quase que todos os dias. Então se você quiser aprender um pouco mais também, é só me seguir. E bora pro vídeo. Então vamos lá, qual a diferença entre exercício de peso livre, de máquina ou usando cabo? Eu vou falar aqui os principais pontos sobre cada um e como você pode encaixar eles da melhor forma possível no seu treino. Então vamos começar com os exercícios de peso livre, que são aqueles com barras, halteres. Os exercícios com peso livre, você tem algumas características. Uma delas é a maior complexidade. Por esse motivo, é interessante que você comece com esse tipo de exercício, porque a complexidade maior, se você deixar esses exercícios para o fim do seu treino e você já estiver muito desgastado, pode ser que você não consiga executar eles da melhor forma. Então, é interessante que você comece com esse tipo de exercício no seu treino. E por que uma complexidade maior? Essa complexidade se dá porque você tem uma ação muscular de músculos estabilizadores um pouco maior. Por exemplo, se você vai fazer um supino na máquina, você não precisa se preocupar muito com a direção desse movimento. O exercício na máquina, ele já tem uma direção pré-determinada. Você só precisa sentar no supino e empurrar, esticar os dois braços, que a máquina faz o trabalho de direcionar. Então você tem uma musculatura estabilizadora muito pouco ativa, porque o exercício já é estabilizado pela própria máquina. Quando você está num supino, por exemplo, com halter, aí você exige muito mais da musculatura que vai estabilizar a sua cintura escapular para manter aquele exercício sob controle. Porque se você relaxar a musculatura que vai estabilizar o movimento, ele não vai ser bem direcionado. O exercício com peso livre, a única força que vai incidir naquele movimento vai ser a força da gravidade. Então o exercício com peso livre basicamente é aquele exercício que você vai fazer força contra a ação da gravidade. E para quem esses exercícios são recomendados? Muita gente não acha que iniciante deve fazer esse tipo de exercício por causa dessa complexidade, mas isso também é interessante para o aluno iniciante, porque além de você exigir um pouco mais como iniciante, você vai trabalhar uma coisa que o iniciante precisa trabalhar, que é a coordenação intermuscular, que é a coordenação entre um músculo e o outro. Por exemplo, no supino, você tem uma extensão do cotovelo e uma adução horizontal do seu ombro. Ali você vai envolver vários músculos, deltoide anterior, peitoral, tríceps. E essa coordenação intermuscular é a coordenação de aonde você vai aplicar essa força. Se você vai aplicar no peitoral, se você vai aplicar no tríceps. Na máquina, você não consegue desenvolver muito essa sensibilização porque você senta no aparelho e só empurra. Então, uma pessoa que não consegue sensibilizar bem a musculatura do peitoral, provavelmente ele vai ativar muito mais o tríceps nesse movimento do que o peitoral em si. Porém, se você é iniciante, não é interessante que você faça muitos exercícios assim. O ideal é que você tenha tanto máquina quanto exercício livre no seu treino, porém priorizando as máquinas e exercícios multiarticulares, tá? Então, se você é iniciante, você precisa fazer um pouco de exercício livre, porém priorizar as máquinas. Que na máquina você vai conseguir aprender o movimento de forma segura e conseguir aplicar um pouco de carga também. Você não vai conseguir colocar uma carga muito grande em um exercício que você também precisa estabilizar. Então é mais fácil você começar nas máquinas para desenvolver um pouco a força e aprender a direcionar o movimento e também inserir um pouco de exercício livre para você melhorar essa coordenação intermuscular.
E agora o exercício em máquina. Qual a vantagem que você tem em fazer exercício em máquina? Uma das principais vantagens é que você consegue colocar muito mais carga com muito mais segurança. Um exercício livre que você coloca uma sobrecarga muito grande e você vai até a falha, você vai precisar de alguém para te ajudar naquele movimento. Se você treina sozinho e vai usar uma carga muito grande, é mais interessante que você faça esse exercício na máquina, que é muito mais fácil de você travar a máquina do que você guardar um peso livre. E sem falar que se a sua musculatura estabilizadora não estiver muito forte, ela não estiver boa o suficiente para você aguentar aquela carga toda, você pode se lesionar. E outra característica da máquina é que você vai ter uma estabilidade muito maior do que num exercício livre. O exercício livre, você vai ter uma ativação do core, que são os músculos que estabilizam o seu quadril e a sua coluna, muito maior do que um exercício em máquina. Então essa estabilidade que a máquina te proporciona também é um ponto positivo nela. Apesar de, se você quer fortalecer o seu core, o exercício livre ele vai te ajudar um pouco nisso. E quando é interessante que você encaixe esse movimento da máquina no seu treino? Eu gosto de introduzir esse tipo de exercício no meio da sua série, no meio do seu treino, porque você já exigiu muito da sua musculatura estabilizadora no começo do treino, nos exercícios que você vai fazer livre, e depois na máquina você vai conseguir gerar mais força do que se você fosse utilizar um exercício livre. Então o ideal é que você encaixe os exercícios em máquinas no meio do seu treino. E o exercício em cabo, qual a vantagem que ele tem? Uma das principais vantagens do exercício em cabo é a tensão que você vai ter. Além de você ter a mesma tensão durante todo o movimento, porque não é a ação da gravidade que vai estar incidindo ali, e sim a ação do cabo, o cabo ele vai estar levantando uma placa ou alguma anilha ou algum peso. E esse peso ele vai estar sempre na mesma direção. O cabo que vai mudar a direção. Então, apesar de você mudar a angulação do movimento, a tensão vai estar sempre na mesma direção, que é a direção de onde o cabo está vindo durante a sua execução. Isso faz com que a tensão seja sempre a mesma e no pico de contração do seu movimento você tenha a maior tensão. Então o pico de contração, quando você faz exercício com o cabo, é muito maior do que quando você faz exercícios livres ou na máquina. Dependendo da máquina, você também tem um pico de contração muito bom, mas em geral isso acontece muito mais no cabo. E quando que eu devo utilizar e como eu posso utilizar o cabo para melhorar o meu treino? Outra característica do cabo é que você consegue isolar muito mais a musculatura alvo. Então, por exemplo, se você for fazer um exercício de tríceps supinado, você vai ter uma ação muito grande do seu ombro também, do seu peitoral. Mas se você for fazer um tríceps com o cabo, eu tenho certeza que você vai conseguir sensibilizar muito mais só a musculatura do tríceps. Isso é bom principalmente para o fim do treino, quando você já está muito cansado, mas quer dar um estímulo bem isolado naquela musculatura que você trabalhou. Então o ideal é que você use os exercícios em cabo no fim do seu treino. Então essas são as principais características de cada um. Eu não recomendo que você tire um ou outro exercício do seu treino para fazer 100% de uma coisa. Por exemplo, eu vou fazer 100% exercício em cabo. Você pode fazer isso? Sim, mas eu não recomendo. O ideal é que você tenha um pouco de cada estímulo dentro do seu treino. Existe um exercício melhor ou pior? Qual deles é melhor e qual deles é pior? Não existe um melhor ou um pior. Ah, esse aqui é melhor para hipertrofia. Esse aqui é melhor para definição. Esse daqui é melhor para perda de peso. Não existe isso. Todos os exercícios eles vão ser eficientes de acordo, é claro, com a intensidade que você vai usar naquele treino. Então, galera, para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido bastante coisa sobre exercício livre com máquina e com cabo. Se você ficou com dúvida ainda sobre como utilizar ou sobre como funciona algum, comenta aí qual é a sua dúvida, que com certeza eu vou te responder. E se você quer melhorar um pouco a intensidade do seu treino, eu vou deixar um vídeo passando aqui no card para você assistir, que eu falo um pouco sobre intensidade no treino e eu tenho certeza que também vai te ajudar. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!